Salve, meu aluno querido, tudo bem com você? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de língua portuguesa, e se você está aqui nessa aula é porque você vai prestar a prova da Polícia Penal de Minas Gerais e você quer melhorar o seu conhecimento em relação a esse tipo de conteúdo, tá? Então seja muito bem-vindo, independentemente da hora em que você estiver assistindo a essa aula. Essa aula aqui, ela é a nossa segunda análise de redação, tá bom? Então se você não viu ainda a primeira aula, volte aí, procure aqui no canal, vou deixar até um cardzinho aqui para você clicar e assista essa aula, tá bom? Porque quanto mais redações vocês virem, mais chances vocês têm de conseguir entender como que a banca Selecom trabalha. E sabendo como ela trabalha, você pode aumentar a sua nota, tá bom? Então é esse o objetivo dessa aula, fazer com que você aí, meu brother, e fazer com que você, minha brother, consigam aumentar a sua nota na prova discursiva da Polícia Penal. E ó, deixa eu falar para você aqui, ó, presta atenção aqui, ó, pega essa visão aqui. A prova de redação, ela vale 50% da sua nota total, hein? Por que 50%? Porque a prova da Selecom você vai ter que, basicamente, 100% de pontos são da prova objetiva, dividida entre todas as disciplinas, e 100 pontos divididos na prova de redação. Se você linkar a língua portuguesa com redação, você vai ter aí, ó, 60% da sua nota total, tá bom? Então, bora lá, ó. Essa redação aqui, ó, só falando aqui, é de um aluno nosso, tá? Do curso Descomplicando o Português. No linkzinho de baixo, caso você queira aprender a fazer uma redação dessa forma, tem um linkzinho do nosso curso, tá bom? Esse aluno, o nome dele é Breno, eu até deixei o nome dele aqui um pouquinho de escondido aqui, ó, para que vai que ele não goste que coloque o nome dele todo. E esse tema é sobre o aumento da fome na sociedade brasileira, tá bom? Então, repare só aqui, ó, o que que a gente vai ter que olhar, ó, o que que o corretor ele olha aqui de primeira vez que ele pega aqui a redação. Então é o seguinte, ele vai olhar, meu brother, presta atenção nisso, tá? Você tem que fazer isso. Primeira coisa que ele olha é a relação do tamanho da letra e da estrutura. Você já ouviu falar da questão do preconceito que a gente tem na sociedade? Na redação também existe esse preconceito, tá? Redação ele é exatamente igual na sua sociedade. Então, a partir do momento que o corretor ele bate o olho na sua redação, meu brother, ele vai julgar a sua redação. E aí, se você tiver uma apresentação de uma redação que não está estruturada certinha, que não está justificada até o fim de margem, ele já vai desgostar da sua redação. E aí, meu parceiro, ele vai ficar procurando errinhos e é uma coisa que geralmente diminui a nota um pouquinho mais, tá bom? Então, o que que você vai ter que fazer pra gente de primeira coisa aqui, ó? Primeiro passo é você, ó, sempre deixar um espaçozinho aqui no início de cada parágrafo. Vou aumentar aqui um zoom um pouquinho, ó. Você tem que sempre deixar esse espacinho aqui no início de cada parágrafo, tá bom? Escrever sempre justificado aqui até o fim da margem. E olha o tamanho da letra, ó. O nosso brother aqui, nosso brother Breno, ele, ó quantas palavras que ele coloca por linha, ó. Você tem aqui na linha 2, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, praticamente 9 palavras. Aqui embaixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai ficar sempre entre 8 e 9 palavras. Lembrando que aqui a gente não conta os monossílabos. Isso aqui é um tamanho de letra legal, tá? Então, se você chegar também com um garranchão lá pro seu corretor, dificilmente você vai tirar uma nota muito boa, tá bom? Então, Luiz, beleza. Então, em relação à estrutura, isso aqui eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu sempre vou dar um espaçozinho aqui, escrever até o fim da margem, né? Ó, pra você ver, ele escreve aqui até 28 linhas, então tá escrevendo legal, não tem nada pra fora, nada pra trás. E aí, como é que a Selecom ela corrige a redação? Me falei, tô aqui caindo de paraquedas na sua aula, não assisti a primeira aula. Como que eu sei, como que a Selecom ela corrige a redação? Então presta atenção. Ó. A Selecom ela julga a redação com base em dois aspectos. O aspecto número um, que vale 60% da nota, ou seja, 60 pontos, é o aspecto gramatical. Então, para cada desvio gramatical que você cometer, você vai perder um ponto, tá bom? Aí, nesse desvio, o que que é computado? Ortografia, acentuação, colocação pronominal, pontuação, concordância, regência, crase. Cada erro desses você perde um ponto, tá bom? Perde um ponto. E aí, esses pontos, eles vão no nosso curso, né, na nossa folhinha de redação, eles são computados desse lado aqui, ó. Você tem ortografia, pontuação e coesão. Cada um desses daqui você pode perder no máximo 20 pontos. Então, você pode perder 20 pontos de ortografia e acentuação, lembrando que é um ponto a cada erro. Pontuação, um ponto para cada erro. E morfossintaxe, um ponto para cada erro. Morfossintaxe seria concordância, regência e crase. Tá bom?
Então, aí você pode perder no máximo 20 de cada um deles, beleza? E aí, além disso aqui, ó, a Selecon ela também vai olhar essa parte aqui de baixo, que é a parte 2. Né? Repare que essa nota aqui, o total da sua nota é nota 1 mais a nota 2, tá bom? Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? Deixa eu só me tirar da tela aqui rapidinho, só para mostrar vocês isso aqui. Então, nessa parte daqui do total 2, a gente tem assim, ó, as 5 competências da Selecon, que é a pertinência ao tema, argumentação coerente das ideias, adequação no uso de articuladores, organização adequada dos parágrafos e propriedade vocabular. Falando bem rapidão sobre cada um desses, o que que você tem que saber? Ó, até me colocar aqui desse lado aqui. Ó, se você, volta para cá. Ó, se você, presta atenção nisso aqui, tá? Se você, ó, presta atenção, independentemente do tema. Se você não cometer nenhum erro gramatical, você já está com 60 pontos na redação. Aí imagina que você dividiu a redação na estrutura certinha. Igual já dá pra ver que esse brother aqui, ó, esse brother aqui fez, dividiu a estrutura certinha. Tá vendo aqui que os parágrafos estão interessantes, ó? A introdução aqui tá com 5 linhas, os desenvolvimentos estão maiores do que a introdução, do que a conclusão. Então essa aqui a redação tá bem estruturada. Então, pra você ver, ele já vai ganhar 60 pontos, e aqui você tem, ó, organização adequada dos parágrafos. Só de bater o olho aqui, eu já sei que esse parágrafo tá organizado. Então, quantos pontos ele já ganha aqui? Já ganha aqui mais 8 pontos. Então você já está com 68. Aí você tem, ó, propriedade vocabular. O que que é essa propriedade vocabular? Propriedade vocabular é utilizar a norma formal da língua portuguesa, é não utilizar palavras irregulares, não é? Então no meu curso eu te falo lá exatamente quais são as palavras que você não pode usar. Nosso brother aqui, ó, nosso brother Breno, não utilizou nenhuma palavra para perder ponto em propriedade vocabular. Por exemplo, uso de primeira pessoa, você perde ponto, né? Quem fala assim, ó, sabemos que tal coisa acontece. Esse eu sabemos conjugar o verbo na primeira pessoa, te tira ponto aqui em propriedade vocabular, né? Quando você usa também aí a questão do verbo através, né? Isso deveria ser feito através de tal coisa. É uma palavra coloquial, então você não deve utilizar aí o pronome onde, quando ele não dá ideia de lugar, a palavra coloquial também. Existem muitas palavras coloquiais. Então você tem que tomar cuidado aí que você vai perder ponto, pode perder ponto nisso. E aqui o nosso brother, ele não fez nenhum desses desvios. Vou mostrar aqui na correção. Então, ó, só pra você ver, sem ler aqui a redação, eu já sei que ele tem 60, já tá adiantando que ele tem 60 pontos, porque ele não cometeu nenhum desvio gramatical. A organização dos parágrafos está certinho, então ele já ganhou 8 pontos aqui. E depois você tem a adequação no uso de articuladores. A adequação no uso de articuladores é utilizar os conectores de maneira correta no texto. Então repare só, se a gente não nem colocar o tema e você, ó, presta atenção, se você não cometer nenhum desvio gramatical, se você organizar o texto certinho igual esse brother que fez, se você não colocar nenhuma palavra inadequada e se você utilizar os conectores certinhos, e repare, você pode fazer isso independentemente do conhecimento que você tem sobre o tema. Se você fizer isso, essa parte estrutural e a parte ortográfica, olha só, você tem 60 pontos, mais 8, 68, mais 8 vai dar 74, mais 74? Ixi, minha parte de matemática é ruim. Pera aí que eu vou pegar uma calculadora. Então você tem, ó, 60 pontos, mais 8 pontos, 68, mais 8 pontos, 76, eu tinha errado aqui, ó, 76 mais 8 pontos, 84. Então repare, mesmo que você não saiba sobre o tema, não tenha conhecimento, você pode tirar uma nota acima de 84. Por que acima? Porque vai que você faz uma argumentação mediana, você vai ganhar aqui ainda, ó, você ainda tem esses dois aspectos aqui, ó, pertinência ao tema e argumentação coerente. Vai que você tira metade nos dois, já é mais 8 pontos. Então com esses 8 pontos que sobram ainda, você já pode subir sua nota para 92. Então, meu parceiro, é esse o segredo da Selecon, tá bom? Para garantir que você tenha uma boa nota na Selecon, independentemente do tema, você tem que ter uma boa gramática, um bom conhecimento gramatical no caso, você tem que ter uma boa estrutura de redação, o uso de propriedade vocabular, saber quais são as palavras que te tiram ponto e não utilizá-las, e o uso de conectores. Se você fizer isso, tiver uma argumentação mais ou menos, uma argumentação mediana, você consegue aí 90 pontos para cima. E com 90 pontos para cima, você tem alta chance de passar na prova. Bom, então, deixa de baboseira, vamos ver aqui as partes do texto certinho e ver como é que tá essa redação desse brother aqui, ó. Olha só, vamos lá. A gente tem assim, ó, a introdução. Luiz, sou novo aqui na redação, o que que um corretor espera de mim durante a minha introdução? O que que eu tenho que fazer na introdução? O que que ele vai esperar que tenha aqui na minha introdução? Então, vou até aumentar um pouquinho o zoom aqui. Ó, na introdução, você tem que fazer 3 coisas, meu brother. 3 coisas. Vamos lá. Que 3 coisas são essas?
Primeiro, você tem que fazer uma contextualização do tema, do assunto. O que é contextualização do assunto? Usar o que a gente chama de repertório sociocultural. Então você vai usar, por exemplo, uma lei que fala sobre o assunto do texto, lembrando que o assunto é de maneira mais abrangente. Você pode pegar uma música, você pode pegar um dado estatístico, você pode pegar um pensador, você pode pegar um filme, uma série, qualquer coisa que retrate o assunto do texto. Bom? Então, essa é a primeira parte. Depois, você tem a segunda parte da sua introdução. Lembrando que a gente ainda está na introdução, que é a apresentação do tema. Primeiro você apresenta o assunto, depois você faz a apresentação do tema. E aí depois a gente tem ainda o roteiro do texto, que é quando você fala para o leitor exatamente o que ele tem que fazer. Então, quando eu for corrigir essa introdução, eu vou olhar 3 elementos aqui, ó. Essa introdução tem esses 3 elementos. Elemento número 1, peraí que essa letra aqui ficou muito grande, não precisa ser uma letra desse tamanho. Elemento número 1, se a gente tem aqui, ó, um contexto. Elemento número 2, se a gente tem aqui a apresentação do tema. E parte número 3, se a gente tem aqui o roteiro do texto, ou seja, o que ele vai falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Se ele fizer essas 3 coisas, vai estar certo. Eu vou marcar todos eles aqui só para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Ele começa falando assim, ó, consoante a Constituição Federal. Opa, olha que doida que é essa palavra, ó, consoante, né? Esse aqui, ó, pode ser uma palavra que talvez você não conheça, né? O que é consoante? Consoante significa segundo, de acordo com, né? É uma conjunção conformativa. Então, o nosso brother Breno aqui, ele pegou uma conjunção conformativa para começar o texto dele. Olha só, e uma conjunção mais diferente. Então, isso aqui, ó, vai contar ponto aqui, ó, nessa competência aqui, ó, é adequação do uso de articuladores, ó. Você vai contar ponto aqui. Aí ele fala, ó, consoante, ó, já usou um articulador. Consoante a Constituição Federal de 1988, vírgula, certinho, é dever do Estado, ó, Estado com letra maiúscula, assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, como o bem-estar e alimentação a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Então aqui você tem o nosso primeiro período. Nesse primeiro período ele falou sobre a Constituição Federal. Vamos lá, qual que é o nosso tema? Nosso tema é o aumento da fome. Repare aqui que nesse primeiro período, o nosso brother Breno, ele não falou sobre fome. Ele tá falando aqui, ó, ele tá falando sobre, ó, vamos lá. Ele tá falando aqui, ó, sobre bem-estar e alimentação, né? Ela até falou sobre, não falou sobre fome em si, falou sobre alimentação, né? Então, segundo a Constituição Federal, todo mundo tem direito à alimentação e ao bem-estar. Beleza, esse aqui é o nosso contexto, tá vendo? Agora ele vai falar sobre o tema. Aí, para falar sobre o tema, ó, ele começa falando aqui, ó, usando outro conector. No entanto, aí ele fala, ó, no entanto, há um aumento no índice da fome na sociedade brasileira. Opa, aqui sim, ó, você tem agora de amarelo aqui a apresentação do tema, ó, o que vai de encontro aos preceitos da Lei Suprema. Então, nesse segundo período, ele está relacionando a Constituição com o tema. A Constituição é muito vaga. Ele fala apenas, ó, a Constituição garante bem-estar e alimentação. Nessa segunda parte, o que ele faz? Ele fala, ó, há um aumento do índice de fome na sociedade brasileira, o que vai de encontro a esses preceitos da Constituição. Ou seja, tem um problema aí, porque a Constituição deve ser seguida e ela não está sendo seguida. Então, ó, apresentou o tema e agora você vai ter o roteiro, ó. O roteiro ele começa aqui com um conector também, ó, um conector nesse sentido. É preciso analisar como esse problema acontece a fim de elencar maneiras de arrefecê-lo. Então, o corretor ele já sabe o que o nosso brother vai fazer. No seu desenvolvimento 1, ele vai falar as causas do problema, ou seja, ele vai falar as causas do aumento da fome. Repare que aqui ele está falando de maneira muito vaga o que ele vai discutir. Pode fazer isso? Pode. Se quisesse explicitar já na introdução o que ele iria discutir, o argumento 1 e o argumento 2, ele poderia também. Aí como é que ficaria? Ele falaria assim, ó, nesse sentido, é preciso analisar como é que X fator e Y fator contribui para essa problemática, a fim de encontrar maneiras de arrefecê-la. Arrefecê-la é minimizá-la. Então ele quer minimizar aí a questão da fome no Brasil. Tá bom? Essa introdução, então, é a introdução perfeita, tá? Deixa eu só tomar um gole aqui do nosso cafezinho. Beleza? Introdução perfeita. Repare só, eu quero chamar a sua atenção aqui pro seguinte agora, meu parceiro e minha parceira, presta atenção, tá? Essa hora aqui, ó, é a hora que você tem que prestar atenção aqui, então, ó, fecha o Xvideos, tá? Fecha o Xvideos, fecha o Xvideos, fecha o Pornhub, presta atenção aqui, tá? Os meninos, tô ligado que vocês ficam aí nesse site. As meninas, fecha Instagram, fecha aí esse Facebook, que as meninas não mexem com esse tipo de site não, né? As meninas nem sabem o que eu tô falando. Mas, ó, presta atenção aqui que é importante, ó, pega a visão nisso aqui que eu vou te falar. Ó, olha só. Essa introdução, gente, é uma introdução carta branca. Introdução carta branca significa que ela pode ser usada em vários temas.
Olha que doido isso, olha que doido. Imagina que o tema não fosse aumento da fome na sociedade brasileira. Imagina que ele fosse igual na nossa última aula, a questão da criminalidade. Então, se fosse a questão da criminalidade, você poderia falar a mesma coisa. Ó. Consoante a Constituição Federal, é dever do Estado assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, como o bem-estar, só que você trocaria aqui, ó. Em vez de falar alimentação, você falaria segurança. Então você muda pouca coisa, ó. A todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Depois você apresenta o tema. No entanto, há um aumento no índice de criminalidade na sociedade brasileira, o que vai de encontro aos preceitos da Lei Suprema. Nesse sentido, é preciso analisar como esse problema acontece, a fim de elencar maneiras de arrefecê-lo. Olha que doido. Então, se o tema fosse outro, você poderia utilizar a mesma coisa. Né? Olha, isso aqui que é legal. Então, você tem que pensar que na sua prova, você não vai ter um tanto de dado estatístico lá para saber de qual. Então, você tem que ter sim esses conectores carta branca, tá? Esses repertórios carta brancas que podem ser usados em muitos temas. Beleza? Então, introdução, tem contexto, tem tema, tem roteiro. Introdução, ok, nenhum problema, nenhum desvio gramatical aqui, tudo certinho. Introdução perfeita, perfeitíssima aqui. Então, bora lá. Vamos no desenvolvimento. Ó, desenvolvimento 1 começa aqui na linha 6 e vai até a linha 15, ó. O que o corretor ele olha aqui? A primeira coisa que ele vai olhar é o tamanho do desenvolvimento. A introdução é interessante que ela tenha aproximadamente 5 linhas. O desenvolvimento 1 é interessante que ela tenha entre 7, 8, 9 até 10 linhas, vai depender. Mas o mínimo aqui, mínimo do mínimo é 7. Eu gosto de falar sempre entre 8 e 10 linhas, tá bom? Entre 8 e 10 linhas. Então vamos ver quantas essa aqui tem, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Ou isso aqui tá muito bom. E uma coisa que você sempre tem que ter em mente, ó. Olha o tamanho da letra. Então a letra do nosso brother Breno é uma letra do tamanho ideal, ó. Por quê? Muita gente acaba fazendo 10 linhas, mas faz 10 linhas com um garranchão gigante. E aí quando você faz 10 linhas com um garrancho gigantesco, o que que acontece? O corretor, ele sabe, meu brother, ele sabe, meu parceiro, que você tá enrolando ele. Por quê? É como se fosse quando você tá lá na quinta série, aí você foi para as férias, retornou das férias, as professoras sempre passavam aqui, ó, faça uma redação sobre as suas férias. Você vai lá e entrega para ela uma redação de 5 linhas. Ela vai lá e fala, opa, não, fulano, a redação tem que ser de 10 linhas. Aí você fala, porra, professora, 10 linhas? Ah, não sei o que, começa a reclamar. Mas aí você vai lá e volta e faz a redação. Só que você é espertinho, né? Você é espertinho. Aí o que você faz? Você pega lá e em vez de colocar mais linhas na redação, colocando mais informações, você simplesmente pega a mesma redação, aumenta o tamanho da letra e a redação que você tinha antes de 5 linhas virou uma redação de 10 linhas porque você aumentou a letra. Então, se você fizer isso no, na sua redação, né, da Selecon, lá da sua prova da Polícia Penal, isso vai dar ruim, tá bom? O corretor, ele é treinado para ver o tamanho da letra, tá? Então, se você aumenta muito o tamanho da letra, o que que ele vai pensar? Ó, esse brother aqui, essa brother aqui, ela tá aumentando o tamanho da letra, então ele tá aumentando o tamanho da letra para colocar menos informação para preencher o número mínimo de linhas. Ele vai pensar desse jeito. Então, ele não é otário, não brinque com o corretor, porque o corretor taca ali a canetada no vocês. Né? Tome cuidado. E você tem que sempre lembrar, eu sempre gosto de lembrar isso, ó. A redação, gente, ela é classificatória, tá? Não é eliminatória. Classificatória significa que ela conta para a classificação de vocês. Então, quanto mais próximo de 100 você tiver, melhor, porque mais na ponta da tabela você vai estar. E lembrando, ela é 50% da nota, isoladamente. Isso é muito importante, tá? E a galera vai rodar em redação. A galera sai achando que sabe fazer redação e não sabe, tá bom? Vamos lá então, ó. Então, aqui ele olhou o tamanho. Repare só que eu sempre começo aqui com o mesmo espaço, tá? Uma coisa que eu não comentei, o espaço sempre tem mais ou menos o mesmo tamanho do espaço, tá bom? Repare que não precisa ser um espaço de 3 dedos, não precisa ser um espaço de um não sei o quê. Um dedão dá o tamanho da linha, tá bom? Então aqui tá legal. Vamos continuar, ó. Então ele começa aqui, ó, com esse negócio aqui que chama tópico frasal, ó. Ó, o que é o tópico frasal? Presta atenção, tá? Tópico frasal, eu falo sempre que é obrigatório ter um tópico frasal no início do desenvolvimento 1 e no início do desenvolvimento 2. Poucos alunos fazem tópico frasal. Os alunos do Descomplicando, né, que é o nosso curso aqui, todos eles fazem. Por quê? Porque os caras são diferenciados, velho. Os caras são diferenciados. Você tá esperando o quê? Vem ser diferenciado também. Olha essa redação aqui tá top. E aí, ó, você tem um tópico frasal. O que é o tópico frasal? Uma palavra sintética que vai já falar no início do desenvolvimento 1 o que você vai discutir. Bom, então ele fala assim, ó, um dos fatores que contribuem para o crescimento da fome no território nacional é a alta dos preços dos produtos alimentícios e outros necessários para a subsistência familiar. Então ele já me fala aqui, ó, no início do parágrafo, qual que é a ideia dele. Qual que é a ideia dele, ó? A ideia dele, vou colocar aqui de azul, tá? Vou colocar aqui de azul a ideia dele. A ideia dele é a seguinte, ó. A alta
dos preços dos produtos alimentícios. O que você tem que ter em mente? Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. O seu corretor, ele vai corrigir a sua redação entre 3 minutos e 5 minutos. Então ele vai te dar dando a nota, tá? Já colocando a nota, entre 3 e 5 minutos. O que significa? Se você tem que ser o mais objetivo e conciso possível. Você tem que deixar a redação simples. Não é usar uma linguagem vulgar, é deixar a leitura simples, é facilitar a vida do corretor, porque o corretor ele vai só passar o olho. Se ele passar o olho e não entender a ideia, ele não volta atrás para ler de novo, ele corta ponto. Então aí você tem que ter em mente. Então é interessante você usar o tópico frasal, por quê? Porque quando o corretor ele já lê aqui, ó, um dos fatores que contribuem para o crescimento da fome no território nacional é a alta dos preços dos produtos alimentícios. Ele já sabe exatamente o que você vai ter que falar. E quando você não faz isso, quando você não coloca lá no início do seu desenvolvimento qual é a sua ideia, o corretor ele vai ficar falando, pô, velho, qual que é a ideia? Aí ele tem que ir, tem que ficar tentando interpretar, dá um trabalho maior. Né? Então coloque sempre no seu desenvolvimento o tópico frasal, tá bom? Como que eu coloco? Qualquer tema você pode começar assim, ó. Um dos fatores que contribuem para o tema é X. Um dos fatores que contribuem para o tema é X. Bem simples. Então vamos lá. Aí eles continuam. Ó. Uma vez que parcela significativa da população não gera renda suficiente para suprir as necessidades básicas. Beleza. Aí ele continua aqui, ó, com um conector. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ó, tá citando aqui agora, ó, vamos lá, no período 1, ele já citou Constituição Federal. Olha que doido. Aqui ele já está citando o quê? Ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ó, ele fala assim, ó, toda pessoa tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. Então ele jogou aqui um repertório sociocultural. Ele falou, ó, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita logo depois lá da Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês sabem disso, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não foi feita porque as pessoas amavam os humanos, né? Os políticos falavam, pô, bicho, vamos fazer aqui. A gente viu as atrocidades lá que aconteceram em Auschwitz, no campo de concentração nazista, né? Então a gente viu e nós não vamos fazer mais atrocidades. Eles não pensaram isso porque eles são bonzinhos, não. Eles pensaram por causa do seguinte, não sei se você sabe disso, é informação muito interessante. Eles fizeram isso porque durante a Segunda Guerra Mundial faltou mão de obra. Né? E foi aí que as mulheres começaram a trabalhar também, né? Formalmente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa, porque faltou mão de obra humana. E aí, quando você falta mão de obra humana num mundo industrializado, né? E que não estava tanto industrializado assim, que precisava de mão de obra humana, então a economia ela entrou em crise. E aí, o que tiveram que fazer? Eles pensaram assim, pô, velho, nós não podemos deixar isso acontecer de novo, porque senão a gente entra em outra crise econômica. Né? Apesar de alguns países terem lucrado, sempre assim, né? Mas entrou uma crise mundial, né? E aí eles pensaram, ó, então a gente tem que garantir direitos humanos a todos os cidadãos para que não falte pessoas para trabalhar, porque isso aí não afetaria a economia. Esse é o contexto. Né? E aí tem um pensador contemporâneo que chama Yuval Harari, ele escreve o livro Sapiens, que ele pergunta assim, e quando a mão de obra humana ela tiver substituída pelas máquinas, será que a gente vai ter direito humano ainda? Porque aí a gente não tem necessidade de ser gente. Mas é discussão para outra coisa, mas estou falando aqui por quê? Porque essas ideias todas podem ser usadas na redação, tá bom? Chama-se repertório sociocultural. Interessante que você saiba isso, tá bom? Esse aqui, ó, Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma carta branca muito boa, assim como a Constituição Federal, tá bom? E ele fala, ó, segundo a declaração, então, todo mundo tem que ter uma vida digna. E ele vai jogar um contraste, ó. O que é um contraste? Vai falar que na realidade isso não acontece. Aí ele fala, ó, todavia, outro conector. Todavia, enquanto a inflação, ó, e ele vai explicar o que é inflação, ó, aumento contínuo dos preços na economia ocorre em vários períodos do ano, o salário mínimo nacionalmente unificado tem apenas um reajuste anual, o qual tem aquela como base para correção e não há um ganho real. Então repare só, o que ele está falando aqui, ó? Ele está falando que a alta do preço dos produtos alimentícios é a causa do problema. Fala depois da declaração que todo mundo tem direito a um salário básico, só que depois ele fala que a inflação, que aumenta dos preços, acontece várias vezes ao ano e que o salário ele não acompanha a inflação. Então, o aumento de salário que a gente tem não equivale ao aumento da inflação. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? É o que ele vai falar agora, ó. Ele tem aqui, ó,
Nessa perspectiva, o aumento excessivo dos valores das mercadorias básicas para alimentação torna inviável aos indivíduos de baixa renda a aquisição dos alimentos suficientes para uma boa nutrição e prática alimentar promotoras da saúde, de saúde. Bom, ele conclui a ideia aqui dele. O que ele está falando então? Está falando que tem inflação aumenta dos preços na economia, o salário mínimo não equivale ao aumento do salário, não condiz com o aumento da inflação, e aí como você tem perda de compra, perda de dinheiro, você acaba não conseguindo comprar tanto assim, né? Então, é o principal fator da dificuldade que a gente tem atualmente, né, no Brasil. Então, nós estamos aqui no dia 20/10, né, o dia de gravação dessa aula, é a grande alta dos preços de alimentos, né? Subiu mais de 30, sobre os, acho que 35 a 40% já os preços dos alimentos em comparação a um ano atrás. Olha que doido. É essa ideia que ele joga aqui. Bom? Então, ó, desenvolvimento 1, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 conectores. Você tem aqui 4 períodos, todos os períodos são iniciados por conectores, tem Declaração Universal dos Direitos Humanos e você fala a alta do preço de produtos alimentícios, né? Então, ó, isso acontece porque a população não gera renda suficiente, né? Então, ó, a ideia é perfeitíssima aqui, perfeitíssima, perfeitíssima. Vamos lá. Desenvolvimento 2, mesma coisa, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Tá vendo que tá um pouquinho menor? Tem problema, Luiz? Não tem problema. 8 linhas ainda é bacana. 8 linhas é de boas ainda. Vai, aqui a gente vai olhar a mesma coisa, ó. Ele fala aqui, ó, tópico frasal. Outro elemento que favorece a gradação da fome na nação brasileira associa-se ao desemprego. Ó, pois, enquanto muitos cidadãos empregados recebem proveitos em quantias insuficientes para gozarem de refeições nutritivas e comprarem quantidades capazes de prover o sustento familiar, outros estão desempregados e vivenciam a situação de passarem fome. Então ele fala aqui, ó, a ideia dele, a ideia central aqui, colocando de azul aqui, igual a gente fez no desenvolvimento 1, é a questão do desemprego. E fala que tem muitas pessoas desempregadas. Ele vai citar agora, ó, outro repertório. Ele fala, ó, de acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, vamos colocar aqui de rosa, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2011, cerca de 14,761 milhões de trabalhadores estão desocupados. Então ele fala que tem muita gente que não tem emprego, ele prova que muita gente não tem emprego com dado, lembrando que a redação você sempre tem que comprovar as coisas que você fala, e aí depois ele vai falar o reflexo disso para a sociedade, ó. Qual é o reflexo disso para a sociedade? Ele fala assim, ó, como consequência, como reflexo, tal cenário acarreta a insegurança alimentar, visto que muitas pessoas não sabem se vão ter não vão ter o que comer hoje ou no dia seguinte, pois não possuem estoque de alimentos e carecem de recursos financeiros para efetuarem a compra desses. Beleza. Então aqui bem redação relativamente bem simples. Aqui no desenvolvimento 2 eu gosto de fazer um comentário só, é sobre esse dado aqui, ó. Esse dado aqui, ó, provavelmente o nosso brother Breno, ele pesquisou na internet, né? Por quê? Porque de cabeça, como é que ele ia saber lá na hora da prova 14,761, né? 14,761 milhões de trabalhadores. Não tem como você lembrar disso na hora da prova. Então aqui, ó, eu sempre sugiro para o aluno tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes quando a gente pesquisa na internet, a gente acha alguns dados e isso facilita a alocação desses dados na redação. Só que e no dia da prova em que você não tiver acesso a esses dados? Né? Dificilmente você ia lembrar desse dado exatamente. Então, é um conceito que eu falo para tomar cuidado. Né? Então, eu acho interessante você ter repertórios cartas brancas, igual, por exemplo, declaração foi difícil, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é universal. Você apenas decora, e aí você consegue aplicar em vários temas. Né? Não tem que ficar decorando um número estatístico. Né? Então, aqui eu acharia melhor, em vez de colocar isso aqui, eu colocaria outro repertório, ou então falaria de maneira mais vaga, tá bom? Mas é perigoso esse tipo de argumentação. Deu certo? Deu, mas é perigoso. Bom, repare aqui que tanto o desenvolvimento 1 como o desenvolvimento 2, eles têm aqui no mínimo 3 períodos, tá? Então, a cada parágrafo seu, tá? Decore isso. A gente já tem um vídeo aqui no canal, tá? Que fala o que você precisa fazer para obter uma nota boa na redação da Selecom. E nessa aula eu falo sobre isso, tá? Tá aqui no canal, uma aula de graça para todo mundo. Eu falo sobre isso. Cada parágrafo seu tem que ter, no mínimo, 3 períodos, tá? 3 pontos finais. Tá bom? Isso aqui tá tudo acontecendo aqui, beleza?
Então a gente tem agora a conclusão. Conclusão, muitos alunos têm dúvida. Repare que até agora não tem nenhum desvio gramatical, tá? Muitos alunos têm dúvida aqui na conclusão. E a conclusão, ó, muita gente confunde conclusão por causa do Enem. Então, geralmente, quando você estudou no colégio, você geralmente estudou no colégio para fazer Enem. E aí a redação do Enem, na parte da conclusão, ela é diferente dessa redação aqui. Por quê? O Enem, ele pede que a sua conclusão, ele tenha os seguintes aspectos. Ó, tem que ter uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela tem que ter um agente, ela tem que ter uma ação, ela tem que ter um modo, ela tem que ter uma finalidade e ela tem que ter o detalhamento. Então, para você tirar nota total na conclusão, você precisa desses 5 elementos. Aqui, meu brother, aqui no concurso público, não. A proposta de intervenção, ela não é obrigatória, porque nem todo tema é uma situação-problema. Então, não tem como você jogar uma proposta. E aí, o que você tem que fazer? O que é obrigatório, então? Eu vou colocar aqui para você, ó. O que é obrigatório, então, numa proposta de conclusão, ó? Você tem que ter aqui, ó, no seu período 1, você tem que fazer obrigatoriamente uma retomada das ideias. O que é retomada? Você vai reafirmar o que disse no texto. Então, se no texto você fala que o problema foi causado por X e por Y, você vai reafirmar isso de novo. E depois você pode jogar uma perspectiva, ó, perspectiva futura. Essa perspectiva futura é uma proposta de maneira vaga. E depois você ainda pode fazer o seguinte, você pode fechar com uma frase de efeito. Então isso aqui seria uma conclusão boa. Então repare só, vamos ver se essa aqui tem esses 3 elementos só para vocês entenderem. Ele fala, ó, desse modo, a inflação, ó, o que ele falou aqui no desenvolvimento 1, e a vultosa taxa de desocupação, ó, vultosa taxa de desocupação, olha que bonito, hein? Contribuem para a falha na redução da fome na contemporaneidade. O que ele está fazendo? Está reafirmando tudo que ele já falou antes. E é isso que você tem que fazer, tá? Somente isso que é obrigatório. Aí somente depois ele coloca aqui a proposta. Ó. Nesse viés, o Estado pode optar pela criação de programas assistencialistas, como o Extinto Fome Zero, que facilitava o acesso à alimentação para pessoas vulneráveis à fome. Proposta, perspectiva. Precisa de fato isso acontecer na sociedade, né? Claro que não, isso aqui é só tipo uma possibilidade para que poderia diminuir o problema. Aí ele continua. Além disso, é importante que o governo amplie a doação de alimentos. Isso é bem vago, tipo assim, não precisa de mais que isso. E depois você tem a frase de efeito, ó. Medidas como essas contribuiriam para que preceitos constitucionais, e aqui repare, ele está voltando aqui lá para a introdução do texto, ó. Preceitos constitucionais sejam de fato garantidos a uma maior parcela da sociedade. Ele começa o texto falando que os direitos constitucionais não são garantidos a todo mundo e fecha o texto falando que se você realizasse essa ação, esses preceitos constitucionais eles estariam garantidos a uma maior parcela. Então, isso é o que a gente chama de redação cíclica. Você fecha seu texto retomando a sua introdução e aí fecha um ciclo. E isso é muito interessante, mostra que você teve um planejamento textual e aumenta bastante a sua nota. Bom? E essa aqui foi a nossa redaçãozinha. Vou pontuar ela aqui agora só para vocês entenderem, tá? Então, repare só, nessa parte aqui da direita, ó, vamos colocar aqui um zoom um pouquinho menor agora, ó. Um zoom um pouquinho menor. Aqui, ó. Nessa parte da direita, deixa eu até me colocar ali do outro lado, ó. A gente tem aqui, ó, ortografia, acentuação, pontuação e morfossintaxe. Repare que como a gente não teve nenhum desvio gramatical, ele ganha como aqui, ó. O corretor vai vir aqui, ó, colocar aqui, ó, 20 pontos aqui, 20 pontos aqui e 20 pontos aqui. Ó, 20, 20, 20, 60 pontos. Sem nem analisar o tema, você já tem 60 pontos aqui, ó. 60 pontos. E aí depois o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos ver aqui, ó, esses aqui. Vamos começar aqui por organização adequada dos parágrafos. Então esses parágrafos estão organizados certinhos. Ó. Você tem aqui 4 parágrafos. Todos esses parágrafos têm no mínimo 3 períodos, 3 pontos finais. Né? O desenvolvimento 1 tem 4, o desenvolvimento 2 tem 3 e a conclusão tem 4 também. Então, ó, cada um deles iniciado com espaçozinho escrito até o finalzinho, a introdução e a conclusão são menores do que o desenvolvimento, né? Então tá tudo certinho, né? E grave isso, tá? A introdução, o desenvolvimento ele tem que ser a maior parte do texto. A introdução não pode ser maior que o desenvolvimento, tá bom? Então, ó, organização adequada dos parágrafos, como tá certinho, ó, vamos colocar aqui até de volta, ó. A gente pode vir aqui, ó, colocar nota total. Isso aqui com certeza seria nota total. Vamos lá, ó. Adequação no uso de articuladores. Nessa parte de articuladores, o que você precisa ter para ganhar nota total? 2 coisas. Você tem que ter no mínimo 2 em início de parágrafo. E além de 2 no início de parágrafo, você tem que ter pelo menos 1 dentro do parágrafo. Bom?
Repare só aqui, ó. Isso aí é o mínimo, tá? Não é o adequado. O adequado é você ter aqui também, ó, no mínimo uns 2 dentro de cada parágrafo, assim que eu falo para os alunos do curso. Então vamos lá, ele fala assim, ó. Na introdução você tem, ó, 1, 2, 3. Ó, um no início e 2 dentro. Ó, tá de boa? Desenvolvimento 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ó, 4 conectores. 1, 2, 3 conectores. 1, 2, 3 conectores. Então ele tem aqui, ó, 4 no início de parágrafo, e ele tem aqui, ó, mais ou menos, no mínimo, 3 a 2, no mínimo 2 em cada um, sem contar isso do início do parágrafo. Então, assim, ele está muito mais do que é o mínimo preciso. E repare que como eu não tenho nenhum conector utilizado de maneira inadequada também, então ele ganha aqui, ó, nota total nos articuladores. Quando a gente pega propriedade de vocabular, que é a utilização de palavras corretas, né, na língua portuguesa, então ele aqui não cometeu nenhum probleminha. Automaticamente aqui, ó, ele também já tem aqui. Então, repare só, até aqui a gente não analisou, e preste bastante atenção nisso. Até aqui a gente não analisou nada sobre a discussão do tema. Imagine que a discussão do tema dele tivesse sido ridícula. Aqui, ó, ele já garantiu aqui, gente, ó, 84 pontos. Só nisso aqui. Ele já tem 84 pontos garantidos. E aí, mesmo que ele tirasse aqui, igual a gente falou no início, ó, uma argumentação mais ou menos, ele teria aqui, ó, 90 e poucos pontos. Mas repare, a argumentação dele foi uma argumentação diferenciada, né? Pensa aí, você escreveria uma redação com esse tanto de coisa? Ó, o cara fala de Constituição Federal, ele fala Declaração Universal dos Direitos Humanos relacionados à inflação, ele fala depois do desemprego e cita Estatuto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, tá muito bem desenvolvida essa redação, né? Então, quando a gente pensa assim, ó, pertinência ao tema, o que o corretor ele vai olhar aqui? Ele vai olhar se você fez uma redação dissertativa argumentativa, dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, o que ele fez. E ele vai olhar também a questão da pertinência ao tema. Se não houve fuga do tema, se não houve tangência ao tema, se os elementos que ele trouxe foram elementos que de fato são pertinentes, né? São importantes para a discussão do texto, não ficou enchendo linguiça, colocando coisa que não é importante. Então isso aqui ele fez, né? Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, eu, Luiz, quando eu corrigi esse texto, eu dei nota total em pertinência ao tema proposto, né? Eu dei nota total. Mas imagine que eu seja um corretor chato com borra. O corretor chato, gente, ele vai colocar aqui, ó, no máximo, tá? O máximo que ele perderia ponto aqui, ó, seria colocar aqui, ó, 6 pontos. Isso é o máximo que ele poderia perder. Em vez de colocar aqui 8, ele teria 6. E aqui a argumentação coerente das ideias, eu coloquei aqui 8 também. Mas imagina que não fosse isso. Imagina aqui, ó, que você tem aqui também 6 pontos. Qual que seria a mesma assim a nota dele, ó? Você teria aqui, ó, 60 pontos, né? 60 pontos. Mais 8, mais 8, mais 8, daria os 84, mais 6, mais 6. Teria aqui 96 pontos. Foi essa a nota que eu dei para ele? Não. A nota que eu dei para esse brother aqui, ó, foi nota total. Tá? Essa redação aqui, eu dei nota total nessa última correção. Lembrando que ele fez essa redação aqui, ó, vale 40 pontos a nota total. Então vai juntar, ó, sua nota final são esses 40 pontos, mais esses 60 pontos aqui, e aí você tem sua nota final de 100 pontos, tá bom? Repare que a redação ela não tem coisas extremamente difíceis, tá? Não é muito extremamente difícil. Isso aqui tudo a gente consegue ensinar no curso. Se você tiver interesse aí, então, de aprender a fazer uma redação dessa, né? Igual o nosso brother Breno. Nosso brother Breno que começou tirando aí cerca de 65 para 70 pontos. Ó como é que ele tá agora. Ó como é que ele tá agora. Fechou a redação aí com 100. Então, é basicamente isso, gente. É dedicar, é fazer e ter em mente o seguinte. A redação vai ser a grande responsável pela eliminação de grande parte das pessoas do concurso. Porque a pessoa do concurso, ele acha que a redação que ele fez no ensino médio vale a pena. Mas você tá vendo aqui, ó, para essa redação tirar uma nota alta, ó, o que é preciso? É preciso muita coisa. Não é todo mundo que faz uma redação dessa. Tá bom? Então, no mais, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se vocês tiverem gostado, deixa um feedback aí, deixa um comentáriozinho aí. Fala aí, Luiz, coloca mais aula assim pra nós, brother, que a gente curte essa aula demais. Então, se vocês pedirem aí, né? Aqui, gente, aqui não é uma democracia, não. Aqui é um patriarcado e é vocês que mandam aqui. Então, você pediu, filho, nós vamos tacar mais aula aqui pra vocês, tá bom? Então, no mais, nós ficamos aqui. Qualquer coisa, vocês podem me procurar, tá bom? Nas minhas redes sociais, @prof. Luiz F. Carvalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam, Luiz, não entendi X ou Y, tem como você me explicar certinho? Eu vou lá e explico para você, tá bom? Então, no mais, valeu aí por ter assistido essa aula, valeu aí por ter gastado esse tempo da sua vida comigo, tá? Fico muito feliz se eu puder ter te ajudado de alguma forma. E força guerreiro e força guerreira. Até mais!